Boa noite a todos os irmãos. Gostaria de, mais uma vez, fazer uma pequena meditação acerca da Palavra de Deus com os irmãos. Gostaria de trazer uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para nós, né, esta noite, para que Deus esteja nos fortalecendo, esteja, assim, nos abençoando. Gostaria de esperar alguns minutos, esperar que alguns irmãos liguem os seus Facebooks, comecem a acompanhar esta live. Queria, antes de tudo, agradecer a Deus, né? Agradecer a nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu, porque Ele nos sustentou mais uma vez até aqui, tem sido fiel em nossas vidas, tem cuidado de nós, tem nos sustentado e tem se feito presente em nossas vidas, em momentos difíceis também, né? Que Deus possa estar, então, assim, abençoando a cada um de nós, esteja abençoando as suas famílias, os seus trabalhos, que Deus nos abençoe, que consigamos manter o sustento do nosso lar também, em dias tão difíceis, de tantas incertezas, né? A gente vai falar um pouco de certezas acerca do texto que a gente vai estar meditando aqui, então, esta noite, né? Pedir que o Senhor possa estar nos abençoando, estar derramando da sua graça em nossas vidas, cada vez mais, e assim Ele possa estar se fazendo presente em nossas vidas. Amém? Irmãos, eu queria convidar os irmãos e todos aqueles que nos assistem agora, que pudessem estar pegando a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia para que a gente faça uma pequena leitura da Palavra de Deus. Vamos ver o que Deus, na verdade, tem para falar aos nossos corações esta noite, não é? Pegue lá a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Romanos. Nós meditamos a última vez em Romanos capítulo 5, agora nós vamos fazer uma pequena meditação em Romanos capítulo 8. Então eu queria convidar todos que pegassem a sua Bíblia, abrissem a sua Bíblia no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, o capítulo número 8. A gente vamos, na verdade, ler alguns versículos, né, e meditar acerca desses versículos que nós vamos estar, então, lendo aqui. Vou só aguardar um minutinho para que todos possam entrar, né, e possamos, assim, então, fazer uma pequena meditação acerca da palavra do Senhor para nós, então, nesta noite, né? Quero agradecer aqueles que têm assistido às nossas lives, que elas possam ser uma fonte de bênção para a vida de todos que têm acompanhado, que possa realmente estar sendo de proveito para os irmãos. O objetivo dela é sempre glorificar o Senhor, é sempre glorificar a Deus. O objetivo dela é sempre enaltecer o nome do Senhor. O objetivo dela é sempre levar uma palavra de salvação às pessoas, sempre trazer uma palavra, a verdade, de esperança às pessoas, né? E que esse objetivo possa estar sendo alcançado, possa estar sendo, na verdade, atingido. O objetivo de levar realmente a palavra do Senhor, então, às pessoas, né? Eu queria fazer uma oração, né? Convidar vocês que a gente faça gaste uns poucos minutos aqui em oração, agradecendo a Deus pelo que Ele já tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos estar orando então, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia de vida, por essa semana que já vai chegando na sua metade, ó Pai. Obrigado, Deus, porque segundo a sua graça, a sua misericórdia tem nos guardado, segundo o seu amor tem nos sustentado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que somos pessoas imerecedoras do seu amor, imerecedoras da sua graça, bem como da sua misericórdia. Mas tu tem nos amado, ó Deus, tem nos sustentado, tem se feito presente em nossas vidas, ó Deus. Nos fortaleça a cada dia, que tu possa estar nos abençoando, que a nossa fé possa crescer mais e mais, que possamos viver, ó Deus, na tua dependência, que possamos cada vez mais termos certeza, ó Deus, quanto ao seu cuidado com as nossas vidas, ó Pai. Esteja abençoando os seus filhos, esteja abençoando as tuas igrejas, abençoa os nossos lares, as nossas famílias, nossos entes queridos, ó Deus. Em especial agora eu oro, ó Deus, pela vida do meu tio que está internado, que teve um problema de saúde, que tu possa estar visitando ele ali, possa estar fortalecendo e abençoando a ele, ó Pai. Obrigado também pela minha família, pelo meu lar.
Obrigado por esta oportunidade que temos de mais uma vez podermos estudar a sua palavra, Pai. Venha derramar as suas bênçãos em nossas vidas e venha cuidar cada vez mais de nós, ó Pai. É o que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos estar lendo Romanos capítulo 8, o verso de número 38. Romanos 8, 38. E vamos então começar a meditar um pouco a respeito desse pequeno versículo, um versículo maravilhoso, um versículo que nos traz certeza, que nos traz conforto, um versículo que nos traz muita segurança. Então, Romanos capítulo 8, o verso de número 38, diz assim, Romanos 8, 38. Paulo está dizendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Nada, ele diz, poderá nos separar do amor de Cristo. Paulo aqui, irmãos, nos dá uma palavra de tremendo consolo, de tremendo conforto para as nossas vidas. Ele fala algo que é simplesmente maravilhoso, algo que é simplesmente fascinante para nós. Ele continua no versículo 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Maravilhosa essa palavra, grandiosa realmente. Irmãos, todas as coisas que existem no céu, todas as coisas que existem na terra, quais sejam elas não são grandes o suficiente, elas não são grandes o bastante para figurar o amor de Deus manifestado para nós, manifestado para com o homem, né? Bem como a dádiva do seu Filho, Cristo Jesus, e a expiação pelo pecado do homem feito na cruz. Nada pode ser usado como figura para que a gente entenda da maneira plena esse amor de Deus para com o homem, né? Jesus pagou a nossa dívida, né, com o mérito da sua morte na cruz do Calvário. Mas eu diria que mais do que isso, ele tem ressuscitado, ele está vivo. Esta é a prova convincente, meus queridos, de que a justiça divina foi satisfeita, de que Cristo aceitou a obra, de que Deus Pai aceitou a obra de Cristo na cruz do Calvário, feito em nosso benefício, em benefício de todo aquele que crê. Tendo Deus manifestado o seu amor, ao dar o seu próprio Filho por nós, por cada um daquele que crê, nós podemos pensar, será que existe algo que possa afastar ou eliminar este amor de Deus para com os seus? Não é? Os problemas, irmãos, eles não causam e nem mostram nenhuma diminuição do amor de Deus para com os seus, né? Não importa do que vocês sejam privados, não importa do que sejam privados os cristãos, os crentes, em Cristo nós sempre teremos o suficiente de Deus para nós. Ninguém pode tirar Cristo do cristão, e ninguém e nem nada pode tirar o cristão de Cristo. E isto basta, isso é fonte de muita alegria, isso é fonte de muitas certezas. Todos os outros riscos em relação a esta certeza não significam nada. Estamos seguros em Cristo. Cristo é nosso e nós somos de Cristo. Não é? Perceba no versículo 30 do capítulo 8 o que está escrito. Não é? Perceba o que diz esse capítulo. Veja que todos os verbos estão no sentido passado. Capítulo 8 de Romanos, versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso nos mostra uma ação já feita, completa, já realizada. Você não falhará na obra de Deus se lembrar que aos olhos de Deus você já foi chamado, você já foi justificado, você já foi glorificado, e ninguém pode desfazer essa obra de Deus. Esse é o que Paulo está passando, essa certeza que ele está aqui nos dando na realidade. O capítulo 8 de Romanos começou dizendo que não há nenhuma condenação, não é?
Portanto, agora, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. O início do capítulo 8 começa portanto, é a conclusão do capítulo 7. Ele está dizendo, quem está em Cristo, para quem está em Cristo, não há nenhum tipo de condenação. E ele conclui esse capítulo 8, irmãos, com 4 perguntas. Nós vamos pensar acerca da última pergunta que ele faz. Mas ele conclui o capítulo 8 de Romanos com 4 perguntas. A primeira pergunta que ele faz em Cristo ou por Cristo, como não nos dará com ele também todas as coisas? Romanos 8, 32 diz, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Veja a pergunta de Paulo. Ele está tentando nos passar a dimensão da obra de Cristo, da dádiva de Deus. Ele está falando, se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com o seu filho, por meio do seu filho também, todas as coisas? Ele nos faz uma segunda pergunta, que está no versículo 33 do capítulo 8. Ele fala, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Romanos 8, 33 está escrito assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E concluindo o capítulo 8, ele nos faz uma terceira pergunta. Ele pergunta, quem condenará? Quem é que vai condenar aquele que foi justificado por Deus? Aquele que foi absolvido pelo Senhor por meio do sangue de Cristo? O versículo 34 do capítulo 8, ele diz assim, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra, à direita de Deus, e também intercede por nós. E a quarta e última pergunta, que é a conclusão do capítulo 8, que ele faz está no versículo 38. Ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, uma coisa que este mundo não pode te oferecer, uma coisa que este mundo não dá, uma coisa que esse mundo não traz a ninguém, é certeza. Certeza quanto a nada. Este mundo não pode oferecer certeza quanto a nada para ninguém. Só em Deus. Um exemplo disso é o nosso país. Em nosso país, não podemos ter certeza quanto à saúde. Nós vemos a precariedade que é e que está. Vemos o pavoro que tomou conta de todo mundo. No nosso país nós não podemos ter certeza quanto às nossas finanças. Todos estão falando que estamos à beira de um colapso financeiro. Em nosso país nós não podemos ter certeza quanto à nossa segurança. Nós não podemos ter certeza, este mundo não oferece certeza quanto à nossa estabilidade. Não temos certeza quanto a nada disso. E mais ainda, em nossos relacionamentos, nós não podemos ter certeza quanto a amizades. Nós não podemos ter certeza quanto a familiares. Nós vivemos em um mundo de incertezas. As pessoas tentam se apegar àquilo que não é nada. Vivemos em meio a enormes incertezas. Nesses dias, especialmente, irmãos, a incerteza tem tomado conta do coração das pessoas. E a incerteza tem gerado medo. A incerteza tem gerado tristeza. E a incerteza tem gerado ansiedade no coração de muitas pessoas. E esse versículo vem de uma forma maravilhosa nos confortar. Ele pode também, na realidade, te confortar. Mas em meio a todas essas coisas ruins, em meio a todas essas incertezas, em meio a todas essas dificuldades, ansiedades e tristezas, eu tenho uma boa notícia. E essa boa notícia é que em Deus, no Senhor, você pode ter muitas certezas. Grandiosas certezas. Em nosso texto, nós lemos em Romanos 8,38, Paulo nos fala acerca de alguma das suas certezas. Não é? E nós vamos olhar um pouquinho mais de perto, pelo menos 3 delas, não dá para a gente ver tudo, né? Para que a live não fique também, na verdade, muito longa.
Mas ele nos fala a respeito de alguma das suas certezas. Vamos novamente então aqui em Romanos capítulo 8, versículo 38. Convido você que volte lá então ao nosso texto. Romanos 8, 38. Perceba que Paulo começa o versículo dizendo: estou certo. Irmãos, eu perguntaria a você, acerca do que a gente pode dizer que estamos certos e seguros, se não das coisas relacionadas ao Senhor? Mas Paulo começa dizendo assim: estou certo. Paulo, ele tinha certezas. Ele tinha muitas certezas. Ele tinha convicção. Ele tinha confiança acerca do amor de Deus para com ele em Cristo Jesus. E assim ele diz: estou certo. Eu tenho confiança, eu tenho convicção de que, quando ele fala de que, aqui ele vai procurar dimensionar para nós. Ele vai procurar descrever, demonstrar as várias confirmações desta certeza que ele tinha. Ele diz para nós assim: estou certo de que, ele diz, de que nem, quando ele fala nem, irmãos, essa palavra indica uma impossibilidade. Meus queridos, indica uma impossibilidade. Isso indica de uma maneira clara a certeza do coração de Paulo. Ele fala, diz que nem, primeiramente ele fala, estou certo de que nem a morte. A morte, né, que parece que nos cerca nesses dias tão de perto. A morte que é tão temida por muitas pessoas. A morte que está tão iminente nesses dias de pandemia, né? Irmãos, a morte separa os homens do mundo. A morte separa a alma do corpo. A morte separa um amigo do outro. A morte separa a mãe de um filho. A morte separa um filho do pai. A morte separa irmãos de sangue. A morte pode tirar todos os seus pensamentos, todas as suas afeições, te afastando dos seus amigos, dos seus parentes, das suas famílias, dos seus entes queridos. Mas Paulo está dizendo que a morte não é capaz, a morte não tem o poder de te separar do amor de Deus, do amor de um Deus eterno, um amor eterno de um Deus eterno. A morte não tem o poder de te separar do amor de Deus, manifestado na pessoa bendita do seu amado Filho, Cristo Jesus. Eu te pergunto, isso não é maravilhoso? Isso não é consolador? Isso não é revigorante? Essa certeza não nos traz segurança, alegria e ânimo em dias de desespero, de angústia? Paulo está dizendo assim que a morte não nos pode separar de Cristo. Ele fala, estou certo que nem a morte, nem a morte. Ele continua dizendo no versículo 8, nem a morte, ele diz, e ele continua, nem a vida. Essa vida natural, corpórea, tão frágil, como diz Tiago 4,14, essa vida que é um vaporzinho que aparece e depois desvanece e some. Essa vida que é tão frágil, efêmera, mortal. Ele está dizendo que o amor de Deus é melhor e maior do que esta vida que é passageira. O amor de Deus transcende essa vida. Aqueles que conhecem a Cristo têm essa convicção. Aqueles que conhecem a Cristo têm esta certeza. E ele continua, estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, ele diz. Se entenda aqui, irmãos, anjos caídos, os demônios, os asseclas de Satanás, que se esforçam em tentações para te levar a pecar diante do Senhor, para que depois ele possa te acusar diante de Deus. Paulo está dizendo que eles jamais terão sucesso no propósito de separar você de Deus. Jamais serão bem-sucedidos, pois os santos estão guardados nas mãos de Cristo. Jesus Cristo, ele é a nossa rocha. Estamos seguros nele.
O Espírito Santo de Deus habita nos salvos. Ele habita nos cristãos. E ele é maior do que esse que está no mundo causando caos, causando pânico. Ele é muito maior. Essa certeza, ela movia a vida de Paulo. Essa certeza era a âncora da vida de Paulo. Paulo está dizendo assim, que essa certeza que ele tinha em relação ao amor de Deus para com ele, era a base da sua vida. Ele continua dizendo assim, nem os anjos, ele diz, nem os principados, estou certo que nem as potestades, poder nenhum, governador nenhum, presidente nenhum, rei nenhum, ele diz que nem o porvir. Ele ainda continua dizendo que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode te separar, pode me separar, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a certeza, meu querido, que não somente Paulo tinha, mas que você pode ter também, desde que você esteja confiando e descansando no Senhor. E você que já conhece o Senhor, essa certeza deveria te trazer segurança. Essa certeza deveria te trazer calma, serenidade. Ela deveria impedir que você entre em pânico. Isso, irmãos, não era exclusivo a Paulo. Mas isso é para todos aqueles que estão confiando na obra do Senhor para a sua salvação. Esta é uma certeza que eu diria que é sublime, pois ela se baseia, ela tem como base, irmãos, o amor de Deus. E na segurança que Ele passa para nós em Cristo, no seu Filho amado, no seu único Filho. Ele baseia este amor, ele baseia essa segurança que ele tinha em Deus. Veja só, Paulo baseia esta sua certeza, ele se agarra a esta certeza baseando-se na predestinação eterna dos eleitos e dos propósitos inalteráveis de Deus. Ele se baseia sobre a promessa e o juramento de Deus na adoção que tivemos como filhos por meio de Cristo. Ele se baseia na habitação do Espírito naqueles que creem. Leia todo o capítulo e você vai ver. Sabendo que nada, absolutamente nada, pode nos afastar, nos privar da presença e do amor de Deus, que é por Jesus Cristo garantido para mim, para você e para todo aquele que crê. E eu diria para você, meu querido, isso muda tudo. Na verdade, muda a nossa vida, muda o nosso ponto de vista sobre tudo. Muda a nossa esperança, muda a nossa expectativa, nos dá uma perspectiva diferente das demais pessoas que não têm Cristo. Nós, com essa perspectiva, adquirimos novos valores. Nós temos uma firme e viva esperança, como nós falamos acerca dela no capítulo 5 de Romanos. Isso deveria mudar o seu comportamento. Isso deveria mudar a maneira como vemos a morte. Deveria mudar a maneira como vemos o sofrimento. Porque você passa a ter uma vida de muitas certezas. Muitas certezas. Pois como nós lemos, ninguém pode te acusar. Como diz o versículo 33. Ninguém. Ninguém pode te condenar. Como diz o versículo 34. Ninguém. Ninguém pode te separar de Cristo. Como diz o versículo 35. Ninguém. Agora nós sabemos porque para o crente não há condenação.
não há obrigação e não há separação. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele encerra o capítulo dizendo no versículo 37. Eu perguntaria, você tem essa certeza? Você tem Cristo como seu Salvador? Hoje é sempre o tempo necessário para que você reconheça os seus pecados, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você tenha fé em Cristo e para que você seja salvo e você seja acrescentado à família de Deus e você possa ter todas estas certezas. Todas estas certezas. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 37 ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você poderia ler esse versículo na primeira pessoa, dizendo: mas em todas essas coisas sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Você poderia continuar lendo os versículos na primeira pessoa, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Minha oração, meu querido, é que esta seja a tua certeza. Que você tenha segurança por conta dessa certeza. Que você tenha esperança e alegria e consolo por conta dessa certeza. E que esta certeza possa trazer paz ao seu coração. Porque o mundo em que nós vivemos não nos dá certeza quanto a nada. E que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Amém?